Zacarias diz assim, o texto: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este o tição tirado do fogo? Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo, somente a terra. Eu vou repetir o texto, porque se os irmãos não conseguiram acompanhar, é importante a gente meditar na palavra. Vou repetir aqui. Diz assim: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Aleluia. Temos aqui, irmãos, uma visão, é a quarta visão que Zacarias ele recebe da parte de Deus, e é uma visão que está relacionada principalmente com os fatos que giravam em torno do cativeiro. O que ocorreu? Israel tinha sido levado para o cativeiro babilônico, e depois de passar 70 anos, conforme a palavra do Senhor falou, o povo retorna para Jerusalém, para reedificar Jerusalém e tornar o povo a cultuar novamente ao Senhor. Então isso ocorreu em 3 levas. A primeira leva veio com Josué e Zorobabel. A segunda leva veio sob o comando de Esdras. A terceira leva veio com Neemias. E acontece, irmãos, que quando a primeira leva chega do cativeiro com Zorobabel e o governador, irmãos, chega com Josué e Zorobabel, a primeira leva, imediatamente eles lançaram mão à obra de Deus para poder reconstruir o templo. E eles chegaram a reconstruir, a deitar os alicerces da casa do Senhor. Eles, até ali, foi um ânimo, até ali foi uma disposição, até ali foi uma graça, porque o povo, depois de 70 anos, enfim, estava retornando, e agora eles teriam liberdade para cultuar o Senhor. E eles então lançam mão à obra, eles reedificam os alicerces da casa do Senhor, já pronto para subir as paredes, mas um fato ocorre. A obra de Deus, ela tem os seus percalços. A obra de Deus, irmãos, fazer a obra de Deus nunca foi fácil. Fazer a obra de Deus sempre teve um custo. Eu não digo a parte financeira, é claro que tem um custo financeiro sim, mas o maior custo é o nosso esforço, é o custo físico. Então eles
vieram com aquele ânimo, com aquela disposição, lançaram mão, lançaram o alicerce. E eles então, com muita alegria, eles festejaram, eles se alegraram, porque o povo de Israel é um povo festeiro, é um povo alegre, um povo que está sempre celebrando a Deus. Aleluia. E para comemorar aquela primeira fase da reconstrução do templo, eles então fizeram uma festa. Só que os inimigos do povo de Israel, eles ficaram incomodados. Se a gente olhar lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 3, nós vamos ver que alguns povos vizinhos, porque é sempre assim que acontece, o inimigo de nossas almas, ele não gosta de ver ninguém quieto, em paz, adorando a Deus, fazendo a obra do Senhor, porque ele vai sempre levantar alguém ou alguma coisa para poder tentar embargar a obra. E ali naquela ocasião foi os samaritanos. O diabo levantou os samaritanos e vieram para se opor à reconstrução do templo. E aí a palavra nos mostra que a reconstrução do templo então parou ali aonde estava. Realmente a obra de Deus, ela ficou embargada. A obra de Deus, ela paralisou, e aquilo ali veio como um balde de água fria. Uma letargia espiritual se abateu sobre o povo, e o povo agora, segundo lá o livro de Ageu, o povo agora sai cada um para a sua casa, vai reconstruir suas casas, vai cada um cuidar da sua vida, abandona a obra do Senhor, por causa de uma oposição criada, levantada pelo adversário de nossas almas. E talvez os irmãos estejam se perguntando assim: mas pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Nós temos aqui nesse texto uma cena, como que uma cena de um tribunal. Um tribunal. Os irmãos, não sei se os irmãos sabem como discorre um litígio em um tribunal, uma causa de justiça. Aqui é como que uma cena de um tribunal, esse texto. Aqui nesse texto nós temos o juiz julgando a causa do réu. O réu aqui é Josué, o sumo sacerdote. E nesse tribunal também havia ali o advogado, o promotor de justiça. E havia também ali o advogado de defesa do réu. É uma cena de um tribunal. A visão de Zacarias discorre nesse sentido. Mas o que isso tem a ver com a reconstrução do templo em Jerusalém? Tem a ver que o embargo daquela obra foi provocado pelo adversário de nossas almas. É verdade. Esse texto está mostrando isso. É verdade. Deus, quando levantou Zacarias, ele levantou Zacarias para poder auxiliar Ageu em um chamado do Senhor para que o povo retornasse e lançasse novamente mão à obra de Deus, porque a obra de Deus estava parada. Então Ageu estava sozinho. Deus levanta Zacarias, um profeta mais novo, levanta Zacarias para ajudar Ageu naquela missão. E agora Deus ele dá 8 visões a Zacarias. E dentre essas 8, nós temos aqui a 4ª visão, que é uma visão que está relacionada com o embargo do templo em Jerusalém.
às vezes alguma coisa não dá certo, às vezes alguma coisa só vem dando errado, às vezes alguma coisa não anda, às vezes dá para trás e é uma luta tremenda. Muitas das vezes é o inimigo, irmãos, isso aí não é outra coisa, não, é o inimigo de nossas almas tentando se levantar contra a obra de Deus, e principalmente com aqueles que estão na frente, com aqueles que estão diante de uma responsabilidade. Muitas das vezes é o pastor da igreja, muitas das vezes é alguém que está diante de um departamento na casa do Senhor. Então o inimigo, ele se levanta, e esse texto nos mostra isso. Então aqui nós vemos uma cena, como que uma cena de um tribunal se desenrolando no mundo espiritual. O texto nos diz que Zacarias, ele vê o sumo sacerdote Josué. O versículo 4, o versículo 3 diz que Josué estava vestido de vestes sujas. Josué estava ali, Josué ele era o sumo sacerdote, Josué ele era o líder espiritual do povo. Josué estava ali sendo julgado, porque vestimenta suja refere-se ao pecado, refere-se à transgressão, e ele, sumo sacerdote Josué, estava ali representando a nação de Israel. E Zacarias, ele diz: olha, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui é o próprio Deus. Deus estava ali naquela visão julgando uma causa. Tinha um réu e o juiz era o Senhor. E diz a palavra que Satanás estava à sua mão direita. E qual era o objetivo de Satanás ali naquele momento? Era se opor a Josué. Se opor a Josué. Diz aqui a palavra, versículo 1. Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. A intenção do inimigo era oposição à obra de Deus. E o inimigo, ele trabalha assim, ele age assim, dessa maneira. Ele quer trazer à tona um pecado, uma transgressão, uma falha que nós muitas das vezes chegamos a cometer em algum tempo determinado da nossa caminhada. E o inimigo, ele quer trazer muitas das vezes à tona aquela situação para tentar mostrar ao juiz, para mostrar a Deus que nós não somos capazes, nós não temos direito de fazer aquilo que Deus quer, porque nós temos uma conta a sanar, nós temos uma dívida. E Josué, ele estava ali representando, não somente assim, mas ele, por ser o sumo sacerdote, ele representava toda a nação de Israel. Ou seja, a nação de Israel pecou, a nação de Israel transgrediu. Então eles, por direito, eles, por legalidade, o inimigo assim estava mostrando aqui, está mostrando aqui nesse texto, por uma legalidade que o inimigo estava falando aqui, eles não poderiam reconstruir a obra de Deus, eles não podiam fazer a obra de Deus. E o versículo 2 diz que eles, diante daquela cena ali, diz o versículo 2, que o advogado de defesa, então, ele entra, ele faz uma petição dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás. Nós temos um advogado de defesa. Os irmãos, não se esqueça disso. O inimigo vai querer sempre se levantar
O inimigo muitas das vezes ele vai querer sempre trazer à tona uma transgressão, uma falha, um erro que nós porventura viemos a cometer, mas nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso que a palavra de Deus diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. E Ele nos perdoa. Mas se nós não confessarmos, se nós não nos dirigirmos ao Senhor, o inimigo ele vai querer usar isso aí como uma legalidade para tentar nos impedir na nossa caminhada. É verdade. E aí então, o promotor de justiça, ele está ali para opor-se a Josué. Mas o advogado de defesa repreende o promotor de justiça dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? O que é um tição tirado do fogo? Tição é um carvão. Carvão é uma brasa. Israel teve lá no cativeiro, pagou lá no cativeiro a sua transgressão. O Senhor permitiu que Israel fosse para o cativeiro e lá pagou a sua conta. Agora está retornando. É claro que a veste de Josué já estava suja, mas Israel pagou a sua dívida. O que Israel fez contra o Senhor? Israel foi lá, pagou 70 anos de cativeiro, agora retorna para fazer a obra de Deus. Então Satanás tentou requerer de Israel um direito que não lhe cabia. Era o embargo da obra. E aí o Senhor diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Houve uma escolha de Deus por Jerusalém, assim como houve também uma escolha de Deus pela igreja. Você, irmãos, é um escolhido de Deus. Nós somos um escolhido de Deus. Toda vez que alguém falar você não é nada, você não é ninguém, nós somos sim. O inimigo muitas das vezes, com certas palavras, ele quer nos diminuir, ele quer trabalhar no nosso psicológico para tentar nos fazer entender que nós não somos ninguém. Mas nós somos o povo de Deus. Nós somos igreja do Senhor. Não sei se os irmãos sabem, mas a igreja, ela não nasceu aqui na terra. A igreja, ela estava plantada no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Você hoje está aqui, nós hoje estamos aqui, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele já nos tinha no seu plano desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Isso é um mistério muito grande. Deus já sabia que você estaria aqui nesta noite. Deus já sabia que nós estaríamos aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Então Deus ele fez uma escolha pela sua igreja. Nós somos igreja do Senhor, não somos qualquer povo. Aleluia. Nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Nós somos povo de Deus. Aleluia. Pagamos o nosso preço. Pagamos não, porque nós não tínhamos condições de pagar. Jesus ele pagou por nós. Verdade. Irmãos, o preço ele já foi pago. Satanás não tem direito de nos condenar. Satanás ele
não tem o direito de encontrar legalidade nas nossas vidas. É claro que errar é humano, é falho, o ser humano é falho, mas toda vez que nós errarmos, cometemos uma falha, nós temos o direito de nos apresentar diante de Deus por meio de Jesus Cristo e alcançar de Deus o perdão. Aleluia. Então, se a gente fizer sempre isso, toda vez que a gente cometer uma falha, Aleluia. o inimigo ele não vai ter ocasião nas nossas vidas. E diz a palavra do Senhor nosso Deus que Josué ele estava ali, ele estava de vestes sujas. Mas aí vem então o veredito. A melhor parte, irmãos, é o veredito. Porque o diabo ele tenta falar alguma coisa, ele tenta nos acusar. A Bíblia chama o inimigo de nossas almas como o acusador dos nossos irmãos. Essa é a função dele, é isso que ele faz. É só isso que ele sabe fazer. Aleluia. Nos acusar de dia e de noite diante do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos na palavra de Deus algumas passagens assim. No caso de Jó, no caso de alguns homens e mulheres de Deus, o inimigo diante de Deus requerendo uma legalidade. E a palavra de Deus diz que Josué estava de veste suja. A sujeira ali representa, simboliza o pecado de Israel. Josué, ele era o sumo sacerdote. Josué estava representando a nação. E Satanás simplesmente estava ali dizendo: olha, vocês não têm condições de erguer o templo do Senhor. Mas aí o veredito é com o juiz. O juiz ele dá o veredito e o veredito sai. Aqui no versículo 4 diz assim, ó: então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas, vestes limpas, vestes de honra. O veredito sai. Josué já não é mais aquela pessoa carregando um fardo nas costas. O veredito sai inocentando Josué, e a ordem era para que alguém viesse, levasse Josué e trocasse as vestimentas de Josué. Josué, sim, como a nação de Israel, já não estava devendo mais nada ao Senhor, porque pagou lá no cativeiro aquilo que eles haveriam de pagar. Então o veredito sai, é inocentado, é inocente. Aleluia. Josué, então, ele é inocentado. Aleluia. 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 Glória a Fala Deus. muito alto, irmãos. Fala muito alto, porque muitas das vezes o diabo quer nos acusar, o diabo cria situações, mas a gente recorre a Deus, e por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, nós temos um perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, e Deus então ele nos abençoa. O inimigo não quer, mas Deus ele está cuidando da sua igreja aqui na terra. E o versículo 5 disse: e disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no de roupas, e o anjo do Senhor estava ali em pé. Aleluia. Deus trouxe o perdão, Deus trouxe a graça, Deus manifestou a sua bondade para com Josué, para com a nação,
assim como tem manifestado para conosco a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Se nós estamos hoje aqui, é pela bondade de Deus, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Obrigado, Porque um Jesus. dia, irmãos, aceitamos Jesus como nosso Salvador Glória a Deus. e temos caminhado até aqui, temos procurado fazer a obra de Deus, temos procurado andar na presença do Todo-Poderoso, embora muitas das vezes o inimigo tenha se manifestado. Muitas das vezes o inimigo se manifesta tentando colocar um impedimento, tentando colocar um empecilho, tentando colocar algo. Aleluia. Mas a gente vai orando, a gente vai clamando, a gente vai adorando, e os problemas vão caindo por terra, as muralhas vão sendo derribadas ao chão. Aleluia. Porque o Senhor, irmãos, Ele está recebendo, Ele recebe da sua igreja Deus. o louvor, Ele recebe da sua igreja a adoração, É verdade. e o inimigo ele vai caindo por terra. Deus. Maravilhoso. Nós temos o Senhor a nosso favor. É verdade. Aleluia. E não é qualquer Senhor, não, é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Foi lido aqui em Isaías capítulo 45, se não me falha. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Deus. Não há outro. Fora de Deus não há outro Senhor. É verdade. E é esse Deus poderoso, é esse Deus maravilhoso que nós servimos, é esse Deus para quem nós trabalhamos, é esse Deus a quem nós tributamos o louvor. Quando nos reunimos aqui, não é somente para um ato religioso, nós nos reunimos para festejar, para adorar, para cantar, para dizer: Senhor, Tu é maravilhoso, Senhor, Tu é bondoso, Senhor, Tu é misericordioso. Quando nós nos reunimos para o culto, o objetivo é esse: é adorar o Senhor, é tributar a Ele toda glória, honra e louvor. A quem direito. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E o inimigo, ele não fica satisfeito. Então, o Senhor, além de perdoar a transgressão de Josué, no versículo 7, o Senhor observa a Josué o seguinte, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: Glória a Deus. se andares nos meus caminhos, se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor perdoou a Josué, mas o Senhor lhe observou, deu a ele uma condição: se observar os meus mandamentos, Aleluia. Glória a Deus. se for fiel, se me obedecer, se me servir, se me adorar, se fizer a minha vontade, se andar na minha presença. Deus. Aleluia. Nós teremos da parte do Senhor aquilo que precisamos para sermos vitoriosos na nossa vida. Aleluia. Então, os irmãos fiquem com essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos, muitas das vezes surge um problema ou outro, muitas das vezes, irmãos, é o inimigo querendo colocar um obstáculo, querendo colocar um problema, uma dificuldade, querendo colocar algo. Mas quando os irmãos sentir que a coisa está sendo dessa forma, desta maneira, que é a mão do inimigo ali atuando, os irmãos correm para o joelho. Os irmãos, olha assim, pastor, eu tenho problema no joelho. Tudo bem, ora sentado. Aleluia. Senta na ponta da cama e ora e baixa a cabeça: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, meu esposo, Senhor, minha esposa, Senhor, meus filhos, meus netos, a minha casa, o meu trabalho. Ora o Senhor, vai clamando a Deus, porque Deus ele está lutando em favor da sua igreja. E nós não estamos lutando sozinhos, temos Deus como nosso aliado. Então, que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.